Saudações antarianos, antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e depois de muitas eras estou eu aqui de volta. A longa noite chegou no canal, mas se Relore quiser, vai lançar a sua luz aqui sobre nós e poderemos fazer nossos vídeos tranquilamente. Falei que esse vídeo ia sair domingo, por que que não saiu, Gustavo? Porque não deu de sair domingo, porque eu gravei e aí o vídeo estava com um problema. Então eu tive que resolver este problema. Como que resolvia? Gravando outro vídeo que eu tô gravando agora. É segunda-feira, então por isso saiu atrasado. Mas o importante é que estamos de volta a fazer vídeo de Game of Thrones depois de muitos anos. Toca aquela música legal. Hallelujah, hallelujah. Ok, depois dessa piadinha sem graça, estamos aqui de volta. Vou falar sobre cinco teorias para o final de Game of Thrones, pelo menos na série, né? Então eu queria falar um pouquinho, adianto que a quinta teoria é a melhor na minha opinião, óbvio que eu deixei pro final, porque, né, garantir vocês aí. E eu quero garantir mais uma coisa, que eu quero garantir o like de vocês agora no início do vídeo. Também quero garantir que vocês sejam inscritos no canal, então já se inscreve se não é inscrito e marca o sininho já aí para você receber os nossos vídeos. Como eu fiquei várias semanas sem postar o vídeo, que este ano, pela ausência de Game of Thrones e falta de conteúdo para eu conseguir falar, porque afinal de contas nós temos 48 semanas, seriam 48 vídeos, então eu ia fazer intercalado. Mas para tentar tirar o atraso, semana que vem tem vídeo de novo, então tamo junto aí, vamos fazer aí um por semana até eu conseguir tirar esse atraso, daí a gente volta de novo à programação normal. Enfim, vamos logo falar sobre essas teorias aí. Eu tô olhando pro lado porque meu roteiro fica aqui, eu escrevo ele e daí eu vou pirando nas minhas ideias enquanto tô gravando, então eu preciso do roteiro para eu não fazer um vídeo de 77 minutos. A primeira teoria é que a Cersei morre. Ela morre, mas ela morre lá no final. Não, eu acho que ela morre no início, já na volta da série praticamente. Mas como assim, Gustavo? Como que a série vai se despedir da rainha logo de cara, assim? Na minha opinião, o que vai acontecer, é uma coisa que o pessoal vem especulando, inclusive, é que o exército dos mortos, eles estão a pé e eles precisam ir marchando a pé, precisam passar pelo norte, Vila Topeira, norte, daí eles têm que ir progredindo até chegar ali em Porto Real, né? E no futuro mais acima para Dorne. Então, eles estão a pé, eles têm que passar por isso, mas tem um cara que não tá a pé. Esse cara é o Rei da Noite, ele está voando, ele está montado ali em Viserion, que foi reanimado por ele. Então ele pode ir já direto para Porto Real. Lá, a gente já viu algumas vezes nas visões do Bran, um dragão chegando em Porto Real. A gente sempre achou que ia ser a Daenerys chegando, né, e aquele seria o Drogon, mas aqui ele pode muito bem ser o Viserion chegando em Porto Real. Qual é a diferença daquela visão para agora? O que tá diferente é que agora é inverno, então talvez o sol não esteja tão forte, talvez a gente tenha tempos mais nublados, mas talvez aquela visão ali não bata com a realidade, mas de qualquer forma tem um dragão chegando ali nas visões e pode ser muito bem o Viserion. Mas o que que tem, como que isso iria acontecer? O cara ia chegar lá e mata a rainha. Matou a rainha, maravilha, tá mortinha da Silva, mas ele reanima ela. Então a gente não perde Cersei Lannister de verdade, ela vai morrer, mas ela volta. Algumas pessoas dizem que ela pode fazer um pacto com o Rei da Noite, eu não vejo o que ela pode oferecer para eles fazerem um pacto, e eu não acho também que ele gostaria de fazer pacto com nenhum humano. Eu acho que se ele quisesse um humano para ele seria o Jon Snow, e ele não quer o Jon Snow vivo, com certeza, ele quer Jon morto. Então eu acho que ele mataria a Cersei e reanimaria ela, porque ele quer mais gente pro exército dele. Isso faz com que a gente pense duas coisas. Primeiro, o bebê dela, o que acontece? Gostaria que vocês deixassem nos comentários. O bebê dela morre, o bebê dela continua vivo, já que ela foi reanimada, apesar de que Martin diz que eles não têm batimento cardíaco, essas coisas assim. O bebê dela vira uma assombração, um Wait como ela, vira um morto-vivo dentro dela, continua se desenvolvendo. O bebê dela vira um vagante branco. O que acontece com o bebê a partir do momento em que Cersei é morta e reanimada pelo Rei da Noite? A segunda coisa que dá pra gente pensar é que o Jaime, ele na teoria seria o Valonqar que mataria a Cersei. Então a gente pode pensar que agora, depois dela reanimada, ele conseguiria sim chegar lá e matar Cersei. Então ele pode cumprir a teoria do Valonqar, sendo que ela foi reanimada e ele precisaria mandar ela de volta para o sono eterno da morte. Segunda teoria é que a Daenerys vai engravidar de Jon das Neves. João das Neves
e Daenerys tiveram sua primeira noite de amor, que delícia. E daí eles já deixaram em aberto, os produtores, os roteiristas deixaram em aberto a possibilidade da Daenerys ela conseguir engravidar. Eles resolveram isso numa única linha. Eu achei fantástico essa cena, porque quando a Daenerys falou, não posso ter filhos porque é uma bruxa que fudeu com a minha vida, ela falou que eu não posso ter filhos. Ele falou, mas ela é uma bruxa que fudeu com a sua vida, por que você vai acreditar nela? Pronto, resolveu. A bruxa mentiu esse tempo todo, ela pode ter filhos e ela vai engravidar. Basicamente, eles conseguiram resolver tudo isso. Então, a Dany, ela pode engravidar e ter aí um filho. Neste caso, é legal o filho porque, primeiro, dá a esperança de a gente ter mais Targaryens no futuro. Afinal de contas, Jon é um Targaryen legítimo e Daenerys é uma Targaryen legítimo, então a gente teria um filho do sangue do dragão, de fato, ali. Outra coisa que seria legal é porque o Jon e a Dany precisariam lutar muito mais para que essa criança pudesse viver em um mundo em paz. Eles têm que lutar contra os outros, eles têm que lutar pela vida deles. O Jon, ele continua lutando, mas pra ele eu acho que se ele morrer tá de boa, ele já falou em alguns episódios. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Ele já falou em alguns episódios, ó, se eu morrer, não me traz de volta, eu quero morrer. Então, pra ele, beleza, tô vivo, vou continuar lutando, mas se eu morrer, morreu. Só que se ele tiver um filho, aí a coisa muda de figura. Ele não pode mais morrer porque ele precisa estar ali pra proteger a Dany e o filhinho dele também. Então, seria muito legal um filho. Outra coisa é que uma teoria que o pessoal vem apontando é que o Tyrion conversou com a Cersei naquele momento é o seguinte: se você for derrotada, Cersei, o que eu posso te garantir é que o filho que você tá carregando aí, a Daenerys vai cuidar como se fosse dela, e ele vai ser o sucessor dela no trono. Talvez até tenha o nome Lannister, o guri ou guria que vai nascer. Vai ser sucessor da Dany no trono. Porque é isso que o Tyrion tava conversando com a Dany sobre sucessão. E depois a gente vê que o Tyrion conversa com a Cersei em particular, a gente não sabe o que aconteceu. E esse bebê estragaria bastante os planos do Tyrion, porque é impensável que mesmo mais velho, o filho da Cersei possa ocupar o trono no lugar de um Targaryen legítimo. Então é impensável um Lannister conseguir ocupar o trono no lugar de um Targaryen legítimo, sendo rainha a Daenerys. Então isso acaba bastante com o que o Tyrion deu de garantia para Cersei na teoria. Então seria legal também esse bebê por conta disso. Terceira teoria: Arya, Sansa e Bran continuam vivos e dão sequência à casa Stark. Como assim dar sequência à casa Stark? Cada um deles vai casar e ter filho? Não. Não é isso. Eu acho que a casa Stark vai ficar viva por meio deles, mas somente um deles vai ter filhos. Eu acho que Brandon da casa Stark vai ter filhos. Mas Gustavo, ele não tem sentimentos, concordo, ele não tem sentimentos, porque ele é o Corvo de Três Olhos. Mas o Corvo de Três Olhos continua existindo depois que o mal for derrotado? Existe a necessidade dessa entidade depois que o mal seja derrotado? Então a gente pode pensar em um futuro onde o Brandon, depois de derrotar o mal, volte a ser Brandon e deixe de ser o Corvo de Três Olhos. Assim, ele pode voltar a ter sentimentos e ele pode até mesmo se encontrar com Mira Reed, que já mostrou que tem algum interesse no rapaz. Então, ele provavelmente consegue dar seguimento à casa Stark. É a forma como eu vejo. Afinal de contas, as meninas não têm como dar o nome Stark para os filhos, porque elas são mulheres, essas são as leis de Westeros, né? É assim que funciona lá. E também ele não tá nem um pouco interessado. O Jon é um bastardo, mas na verdade é um Targaryen legítimo, não tem como dar o nome Stark para nenhuma criança. Então, o jeito é o Bran ele conseguir empurrar ali pra frente. Mas aí a gente tem que pensar nas outras duas meninas. Eu acho que a Sansa, ela nasceu para ser Lady e eu acho que ela poderia ficar em Winterfell, mas ao mesmo tempo ela não só nasceu para ser Lady de Winterfell ou Rainha de Westeros, ela nasceu para ser Rainha ou Lady. Então eu não descarto a Sansa acabar se casando com um príncipe encantado que ela sempre sonhou e indo morar em algum outro país, ou virar uma lady de alguma casa interessante e indo morar em algum outro lugar, ou mesmo continuar ali em Westeros, no norte mesmo, e acabar virando lady ali do lugar junto com o Bran. Talvez o Bran ele dê futuro à casa Stark, dando os filhos dele, né, pra casa, mas talvez ele renuncie, ó, eu quero que a minha irmã continue mandando na porra toda aqui. E a terceira pessoa que a gente tem que pensar é a Arya. A Arya, eu acho que Westeros é pequena demais pra ela. Ela falava lá no início da série que ela queria explorar o mundo
para que ela descobrisse coisas novas e etc. Ela falava pro pai dela que ela queria ir além do mundo conhecido. Então acho que a Arya, ela pode desempenhar esse papel, ela pode acabar pegando aí um barquinho, indo viajar, explorando o mundo, descobrindo várias áreas, virando a exploradora que ela sempre quis ser. Quarta teoria, essa muitas não irão gostar. Jon Snow morre no final de Game of Thrones. Eu acho que essa e a próxima teoria que eu vou falar são as únicas que não batem, não tem como elas acontecerem em conjunto. Mas de qualquer forma eu tenho que falar essas duas porque é uma possibilidade bem grande e real de acontecer. O George R. R. Martin, ele já falou várias vezes que o final que ele planeja para Game of Thrones é um final agridoce. Não significa que na série vai ser, mas a gente entende que na série também vai ser um final agridoce. O que é um final agridoce? O final de Senhor dos Anéis, que é o exemplo mais corriqueiro que o pessoal dá, é um final agridoce. Porque eles vencem a guerra, Sauron foi derrotado, bonitinho e tal. Só que o Frodo tá marcado, tem as marcas da guerra dentro dele por causa de tudo que ele passou. O Bilbo tá ali bem cansado e tal. O Aragorn, ele tem ali as marcas da guerra também, ele é rei e tal, mas ele tem as marcas da guerra, então é um povo marcado. E eu acho que isso pode acontecer em Game of Thrones da seguinte forma: eles vencem a guerra e nos livros a gente percebe que os personagens eles têm missões. Cumpriu essa missão, o cara vai lá e morre. O caso do Beric nos livros é interessante, porque ele vai sendo reanimado todas as vezes. Quando ele encontra a Lady Catelyn lá nas bordas do rio, ele vai dar o beijo da vida nela, então ele morre. Ou seja, ele foi reanimado todo esse tempo para que ele fizesse isso. Ele tinha que trazer Senhora Coração de Pedra à vida. Então essa era a missão dele. Então eu acho que talvez a missão do Jon, que é atualmente o maior herói que o Westeros tem vivo, pode ser derrotar ali o Rei da Noite. Ele pode fazer toda a guerra, vencer e no final morrer. Talvez mais ou menos o que acontece com o Thor, por exemplo, no Ragnarok. Não Ragnarok o filme, Ragnarok verdadeiro, onde o Thor ele luta contra a serpente, a Jormungand, só que ele mata ela, só que ao mesmo tempo o veneno dela faz com que ele morra. Então eu acho que pode ser tipo isso: o Jon consegue matar o Rei da Noite, mas o Rei da Noite também consegue matar o Jon, e por conta disso ele acaba morrendo. Final agridoce porque a gente pode casar isso com o lance da Daenerys estar grávida, então ter um filho do Jon seria bem legal, e ele morrendo, então fica a lenda de Jon Snow, o cara que ele era meio gelo e meio fogo, e ele conseguiu unificar todo o Westeros contra o mal. Então seria um final agridoce muito interessante. Quinta e última teoria, essa também muita gente não vai gostar, e eu acho que não casa com a última, então só uma das duas acontece. Essa teoria é que a Daenerys morre no final de Game of Thrones. No! God, please, no! 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 Por que eu acho que não casa? Porque se morrer os dois maiores, que é os dois que têm possibilidades reais de chegar ao Trono de Ferro, o final deixa de ser agridoce e passa a ser triste mesmo, porque não tem vitória nenhuma nessa porra. Então é bom que um dos dois fiquem vivos aí, pra que dê continuação na casa Targaryen, essas coisas assim. A Daenerys, ela pode morrer, que seria um final agridoce bastante interessante também. Daenerys é a personagem favorita de uma pá de gente. Normalmente as mulheres gostam muito dela porque ela é uma mulher, obviamente, né? Demonstrando sua força, botando... Ela não tem pau, mas enfim, colocando seu cabelo na mesa. E assim ela vai fazendo, mandando e desmandando, mandando uma porrada de homem por aí. Então a galera gosta bastante dela. O mais legal é que a Dany, ela não morra na guerra. É bom eu salientar isso, eu acho que seria o mais inteligente. A Dany, ela passou por tudo que ela teria que passar, e ela continua indo, ela continua levantando a cabeça e indo pra frente, sempre tentando aí extrair o melhor que ela tem nela. Então, ela tá aí com uma força bastante grande enfrentando tudo. E se depois de tudo isso que ela enfrentou, acabou a guerra, tudo que aconteceu, ela não morresse em nenhum desses estágios, mas ela morresse depois que tudo já estava bem, quando a vida dela já estava estabilizada? Isso seria um ótimo final agridoce. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Ela poderia morrer no parto. O mais interessante seria os bebês que ela teria. A gente sabe que gêmeos é uma coisa que acaba no mundo de Game of Thrones dando bastante mortes. Então a Dany poderia ter gêmeos. Não só gêmeos, ela poderia ter trigêmeos. Ela poderia ter 2 meninas e um menino, fazendo alusão à chegada da Visenya, Aegon e a Rhaenys. Então, a gente poderia ter aí essa reconstrução aí
dos 3 grandes heróis de Westeros, né? Pelo menos para a casa Targaryen, que unificou Westeros aí. Então ela poderia ter esses trigêmeos e morrer. Ela poderia então deixar o Jon como rei, mas ele ficaria aí com os 3 filhos dele para cuidar dele e dela, né? 3 Targaryens legítimos, e poderiam até ter dragões, porque os dragões, pelo menos no universo de Game of Thrones, eles conseguem aí esse lance de... eles não têm um sexo definido, eles podem mudar, pelo menos é o que dizem aí alguns especialistas. E o lance de trigêmeos também é outra coisa que consegue falar sobre o negócio das 3 cabeças do dragão, ó. 3 cabeças tem o dragão. Porque às vezes pode não ter sido por nenhum desses que já estavam vivos, e sim 3 cabeças que o dragão ia ter conforme a história fosse progredindo e Dany tivesse seus bebês. Então, essa é a 5ª e última teoria. Gostaria que vocês deixassem as teorias de vocês no comentário, a opinião de vocês no comentário. Peço desculpas mais uma vez. Se inscreve no canal, marca sininho, acompanha a gente nas nossas redes sociais e semana que vem tem mais. Muito obrigado e até a próxima.